Shalom, prezados irmãos, bem-vindos ao nosso segundo curso, nesse seminário aí de 20 dias que estaremos realizando aqui no canal Verdade Revelada. Eu gostaria que você pegasse caneta, papel e pudesse anotar os textos que nós vamos mostrar, também as fontes históricas citadas, porque vai ser de grande valia para o tema de hoje. Qual a verdadeira religião? E o que o sistema babilônico fez para nos confundir? Até hoje, pessoas até sinceras estão equivocadas quanto a essa identificação de um povo, de uma família, de um legado, de uma aliança eterna que o Criador fez com o povo na terra. Mas antes, vamos orar, dando as boas-vindas a todos que estão conectados desde o início aí, tá? Que o Criador abençoe cada um de vocês grandemente, tá, meus irmãos? Vamos orar comigo, feche seus olhos. Pai Todo-Poderoso, sabemos que existe uma luta espiritual ocorrendo nesse momento, mas sabemos também que há poder no sangue do Cordeiro e que nos últimos tempos todas as coisas seriam reveladas aos sábios. E eles entenderiam, Pai, a tua verdade. Então, abre o entendimento, toma a frente com teu Espírito Santo, em nome de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, te pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Sejam vamos falar religião. Religião é religare, né? É reconectar o homem com Deus e etc. Eles nos dizem, religião é um caminho que leva a Deus, então todos os caminhos levam a Deus. Será que é isso mesmo, queridos? Eu resolvi pôr aqui o símbolo mais antigo de Israel, que é um candelabro de 7 braços, no topo do título da verdadeira religião, e embaixo eu resolvi colocar ali, né, do sistema babilônico religioso, algumas imagens do que seriam os ícones das falsas religiões. E dentre elas você vê aquele hexagrama ali, do judaísmo também. Sim, queridos. Religião, mais uma das religiões, como essa cruz de Malta que está aí de Templários, inclusive fundaram várias vertentes do protestantismo, né? O mundo gospel, o mundo evangélico, taoísmo, budismo, cristianismo, islamismo, coisas que nós estamos acostumados a conhecer. E frequentemente, quando eu venho falar da verdadeira religião, muitos nos confundem com o judaísmo, queridos. E eu vou deixar claro que aqui não estamos pregando nenhuma religião, não seguimos nenhum líder religioso, nem fazemos parte de nenhuma nomenclatura, mas sim daquilo que as escrituras nos ensinam, daquilo que o Messias veio nos trazer, tá? Então pegue a sua caneta, pegue o seu papel, queridos, e vamos juntos em busca da verdadeira religião. Então, a primeira pergunta, muito simples e muito pertinente, no emaranhado de vozes que estão clamando ser verdadeiros e únicos por aí, deterem a revelação total, serem os paladinos da verdade. A pergunta é: qual é a verdadeira religião? E nós vamos encontrar em Tiago 1:27, né, que é Yaakov, seu nome correto. E nós lemos assim: a religião pura e imaculada para com Eloá, o Pai, é esta. Então aqui nós temos uma definição. Está definindo a religião pura e imaculada. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, queridos, aqui nós temos uma definição muito nítida sobre que religião nós devemos fazer parte. Qual é a verdadeira religião? E ela não é uma profissão, por exemplo, a pessoa dizer que é uma coisa ou é outra, ela é uma prática. Ela fala que é visitar órfãos, viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O próprio Tiago vai dizer que se algum homem se diz religioso, vendo um irmão necessitado, e ele diz, Deus te abençoe, vá em paz, vá em shalom, e a religião desse homem é inútil, ela não serve para nada. Então, queridos, quando se trata de verdadeira religião, e aqui no Brasil se fala muito isso,
Religião, futebol e política não se discutem. Mas nós estamos aqui para ver, sim, o que as escrituras nos dizem sobre o que é, qual é a verdadeira religião. Então, queridos, a verdadeira religião é uma prática que foi compartilhada por homens piedosos no passado, né? De serem o quê? Pios, de terem misericórdia. Contrasta com os ímpios, que não têm piedade. Que sempre eles auxiliaram nesse estado, o estrangeiro, o órfão, a viúva, o forasteiro, os mais pobres. E que povo foi esse que o Criador levantou sobre a terra para carregar o seu nome, para ter essa prática? Normalmente, quando se pensa em religião, as pessoas pensam em liturgias, procissões, rezas, um monte de cerimônias e ritos. Só que não é nada disso que a Escritura nos ensina. Então, nós vamos para a próxima questão, queridos. E vai ficando muito claro, né, à medida que nós vamos vendo aí o que a Escritura diz. O que é preciso para formar uma congregação? Mateus 18, 20, né, que é Matitiarro, seu nome original. Então, o que é preciso para formar uma congregação, meus amados? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, as pessoas pensam logo assim: nós temos que ter um templo, nós temos que ter algumas cadeiras, nós temos que ter nós temos que ter um CNPJ. Bom, nós temos que ter, no mínimo aí, muitas pessoas, ou pelo menos convidar pessoas, né, para se fazerem presentes. Mas quando nós olhamos a fundo o que diz a Escritura, nas palavras do próprio Salvador, em Mateus 18, 20, ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, queridos, para formar uma congregação é necessário apenas 2 ou 3 pessoas. Se eu perguntasse o que nós estamos fazendo aqui, eu, mais vocês que estão aí, algumas centenas de pessoas, nós somos uma congregação. Nós podemos dizer que somos uma igreja. Vocês entendem? E congregar significa reunir pessoas em nome do Messias. E ele diz que se faz presente. Então não é uma questão de um templo, não é questão de um título, uma denominação, não é questão de ter uma autoridade religiosa no meio de tudo isso, um líder. Não, não, não. É ter fé, estar reunido em nome do Messias, ele se faz presente. Tendo esse entendimento, nós lançamos por terra os 2 pilares do sistema babilônico, que são a autoridade eclesiástica, ou seja, só eles detêm autoridade de batizar, casar, de dar extrema-unção no moribundo, de realizar qualquer outro rito religioso, né, de conduzir um culto, de pregar, etc. Isso lança por terra esse fundamento do sistema babilônico, uma autoridade temporal, né, uma autoridade eclesiástica. E a outra questão, queridos, é exatamente essa. Essa autoridade secular também, né, que acredita-se que o templo, né, ele tem a prerrogativa também de receber os dízimos, as ofertas, que lá é a casa do tesouro, que lá é o centro da adoração, ou templocentrismo, como era no sistema babilônico, o zigurate, que detinha os tesouros, detinha ali, né, o alimento, era um centro de adoração da política das civilizações sumérias. Então é totalmente diferente disso que a Escritura nos ensina verdadeiramente. E agora nós vamos para a nossa terceira pergunta, queridos, muito importante, que diz o seguinte: onde a congregação do Altíssimo surgiu? Atos 7, 38. E essa é uma pergunta muito pertinente, né? Como foi que começou? Onde foi que surgiu? Frequentemente, todas as religiões vão dizer assim, a minha foi a primeira. Começou com fulano de tal no século 21, começou com fulano de tal no século 20, século 18, a minha começou na Idade Média,
com Lutero. Outros dizem, a minha começou lá no tempo da patrística, os pais da igreja, lá o catolicismo romano. Só que a Bíblia vai dizer, queridos, com todas as letras, onde é que a congregação do Eterno começou. Primeira vez que você vê assim esse termo igreja ou congregação, né, que é reunião de pessoas, você vai encontrar a seguinte 38, o testemunho de Estevão. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o Melahi, ou um mensageiro anjo, que ele falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual deu as palavras de vida para nulas dar. Então, queridos, a primeira vez que você vê uma menção à congregação é o povo de Israel. Eles eram uma congregação no deserto, ainda que não houvesse templo construído, talvez ali eles não tinham nem constituído um sacerdócio quando a Torá foi dada, né, no Sinai, e eles já eram uma congregação. Então, a congregação israelita, que compreende as 12 tribos de Israel, que foi iniciada com o patriarca Abraham, ou Abraão, que descende da linhagem de Noé, cujo filho Sem, o Shem, foi escolhido, né? Por isso semitas. E antes dele, toda uma linhagem de homens fiéis, antes de Noé, como Lameque, Matusalém, Enoque, Sete, né? Uma linhagem de homens tementes que passaram de geração em geração o conhecimento verdadeiro do Altíssimo. Então é isso que é importante nós assinalarmos nessa oportunidade, queridos. Você nunca mais vai ter dúvida quanto a isso. E a próxima pergunta, pegando o gancho desta, é a seguinte: com quem foi fundada a primeira igreja? Porque veja bem, meus irmãos, quando eu fazia parte do sistema religioso, muitas pessoas diziam assim: olha, nós somos o caminho antigo porque nossa igreja começou em 1844. Era assim que se dizia lá, ainda muitos dizem. Outros diziam: não, nós somos a igreja verdadeira porque nós fizemos uma reforma na igreja católica da Idade Média, né? E começamos o protestantismo. E outros vão dizer que são a verdadeira igreja, que é a mais antiga, porque vem dos pais da igreja, né? Os romanos que assumiram o Império Romano, o Sacro Império Romano, depois da queda do Império Romano. O Império Romano dos Césares, né? Então o que acontece, queridos? A Bíblia fala em Gênesis 12, 1 a 3, como foi fundada a primeira igreja. Eu sei que muitos irmãos, que eu até admiro e respeito, que assistem esse canal também, são católicos, né? Eles dizem, olha, Mateus 18 também fala que Cristo disse que ergueria a sua igreja sobre rocha, né? Sobre Pedro, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Só que quando nós vamos à primeira referência, queridos, na Escritura, de Gênesis 12, 1 a 3, a resposta é dada da seguinte maneira, sobre com quem foi fundada a primeira igreja. Que diz, ora, o Yahweh, ou o nome do Criador, né, disse a Abrão, ou Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, a minha pergunta é muito simples nessa feita. Quem era Abraão? O que ele era? Abraão era o quê? Ele era evangélico? Abraão era católico? Abraão era o quê, meus irmãos? Era judeu messiânico? O que Abraão era? Abraão era hebreu. Então, o Criador dos céus e da terra, ele chama um homem, um hebreu, ele o separa do restante da sua parentela que ainda estava na idolatria, no paganismo, e ele faz uma promessa para este homem, que ele seria uma bênção, que dele sairia uma grande nação, que aliás não é só de judeus, judeus corresponde ali
a 10% só de todo o grande Israel, de 12 tribos, e que nesse homem, não somente a descendência dele seria abençoada, senão todas as famílias da terra. E se eu quiser aqui fazer um levantamento de que famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, eu vou chegar até nós brasileiros, sul-americanos. Nós vamos chegar a todas as nações da terra que seriam benditas, patriarca Abraão. Então, queridos, Gênesis 12 é que é o fundamento para a grande família do povo de Israel na terra. É uma família que seria estendida às nações gentílicas também. Porque se nós observarmos, Abraão foi o pai de nações árabes, nômades. Abraão foi o pai, né, de não só os israelitas, mas também dos judeus. Abraão, ele é um símbolo, tanto é que eles estão querendo formar uma união ecumênica em torno do Acordo de Abraão, que é o quê? É o elo, é a origem de tudo o que existe hoje. Então nós temos que entender o que Abraão cria, que família Abraão formou, quem é Israel, sabe? São coisas que eu e você devemos entender para identificar a verdadeira religião. Qual era a religião de Abraão? Ele cria em vários deuses? Que tipo de conduta ele tinha na vida dele? Queridos, isso é de fundamental importância, né? Agora vamos para a próxima pergunta. Ela está aqui. Por quanto tempo durará a aliança com Israel? Jeremias 32, 37 a 40. Sim, queridos, por quê? Porque quando eu estudei teologia, uma faculdade na Virgínia, Estados Unidos, por 4 anos, 2002 a 2006, o que eu aprendi? Logo de cara eu aprendi que as promessas relatadas no Antigo Testamento eram condicionais à fidelidade do povo de Israel. Então, se eles fossem fiéis, então o Criador iria cumprir com as promessas que ele fez a Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Se eles fossem infiéis, olha só o que eles estão ensinando, isso aqui é errado, é óbvio. Se eles não fossem fiéis, então eles seriam eliminados, seriam rejeitados como povo do Altíssimo e seriam substituídos aí por alguma nova religião, outra denominação religiosa, algum outro tipo de fé espiritualidade. Será que isso procede, meus irmãos? Então, por isso que essa pergunta é pertinente. Por quanto tempo durará a aliança do Altíssimo com Israel? Jeremias 32, 37 a 40 diz assim: Eis que eu os congregarei de todas as terras. Olha só de onde vem esse povo. Não é só lá no Estado de Israel, que foi fundado em 1948, não. Eis que eu congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira. Isso aqui é importante, porque o povo de Israel, as 12 tribos, foram perdidas, elas foram dispersadas. Primeiramente, em 700 e pouco antes do Messias, pelo cativeiro assírio. Começou ali a dispersão do reino do norte. Então, o Criador já está pronto, queria reunir essas pessoas que tinham sido dispersadas. Que ele tinha lançado na sua ira, no seu furor, na minha grande indignação, ele diz. E os tornarei a trazer a este lugar. Que lugar era esse? Sim, meus queridos, Jerusalém, a terra de Israel. A trazer este lugar e farei que habitem nele seguramente. Verso 38. E eles serão meu povo e eu lhes serei seu Eloá. Lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e o bem de seus filhos, depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim.
Então, meus amados, as palavras do Criador não podem falhar. Salmo 89 fala a mesma coisa. Romanos 11, nós vamos já chegar em Romanos 11. O Criador, ele espalhou Israel sobre toda a face da terra, as tribos perdidas. Eu tenho um trabalho excepcional aqui de 3 professoras da Universidade de São Paulo, Daniela Levi, Eneida Ribeiro e Lina Gorenstein. É o livro Os Judeus que Constituíram o Brasil. Olha só, aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Está muito pequeno, né? São o quê? São fontes inéditas para uma nova visão da história. Que história é essa, meus irmãos? Deixa eu abrir um parêntese aqui um pouquinho. O que esse livro revela aqui, meus irmãos? Ele revela a história que foi escondida dos nossos antepassados brasileiros. Ele revela que a Inquisição Romana veio aqui no Brasil para perseguir os nossos ancestrais. Eles eram o quê? Eles eram israelitas. Muitos dos cidadãos brasileiros, eles fugiram, vieram aqui para o Brasil, fugindo da perseguição ibérica, né, de Portugal. Antes disso, estavam na Espanha. E esses tinham vindo da onde? Eles tinham vindo lá do cativeiro assírio. Na dispersão das tribos, eles vieram parar na Europa e finalmente chegaram aqui no Brasil. Não só isso. Muitos dos nativos encontrados em várias nações do mundo, indígenas, aborígenes, enfim, toda sorte de nativos, eles têm origem israelita também. Então nós somos israelitas por diversos motivos. O Brasil é um país altamente miscigenado, meus queridos. Nós somos fruto de união de negros com europeus, com índios. E essa miscigenação, ela carrega o DNA israelita também. Só que a maioria não sabe disso. As pessoas que têm sobrenomes com nomes de natureza, né, como plantas, animais, etc., Coelho, Lima, Araújo, Gomes, Silva, são descendentes de israelitas e nem sabem. Porque os judeus, eles tentaram encobrir a sua ancestralidade para fugir da Inquisição aqui no Brasil, que durou até pouco tempo, sinal, até o século XX. Século XX havia perseguição. Pessoas eram queimadas. Está tudo aqui registrado nesse livro. Inquisição na Bahia, Inquisição no Pernambuco, judeus no Rio Grande do Norte, vários imigrantes que vieram para o sul do Brasil e para a região central eram judeus. Eles eram chamados de cristãos novos, que eram forçados a se converter ao catolicismo, renegar a sua fé, mas nunca realmente foram conversos ao catolicismo. Eles continuaram com as práticas, né, que eles chamam práticas judaicas. Várias práticas da Torá, na verdade, da Escritura. Então, quando você tem esse tipo de insight, assim, de revelação, meu irmão, a coisa muda. Você pesquisar, queridos, quem foram seus pais, seus avós, seus tataravós, você vai desacobertar muitas verdades que foram roubadas de nós. Tanto é que quando houve o grande terremoto em Lisboa, em 1755, vários dos arquivos que a Inquisição tinha lá guardado foram liberados, as pessoas e esse livro é fruto disso também, tiveram acesso a vários documentos da Inquisição, relatando nomes de famílias, os bens que eles tinham, a influência que eles tinham, todas as ligações que eles tinham, toda a importância das famílias hebraicas aqui do Brasil. Essa é uma história que foi escondida de nós. Por isso nós temos que resgatar isso. Agora, então o Criador, ele vai reunir o povo que foi disperso. E muitas pessoas vêm nos meus canais e dizem assim, você é judeu? E o que tem a ver nós brasileiros com os judeus, com os israelitas, com Torá? Aí eles dizem, não, eu não sou judeu. E muitos até mostram antipatia em uma versão. Pessoas que devem ter sangue hebreu
correndo nas veias e agem assim em relação aos seus ancestrais, que devem estar se revirando nos túmulos agora. Oh, meus irmãos, vocês estão vendo a complexidade da coisa? Por que a profecia é tão profunda? Por que a semente de Abraão abençoaria todas as nações? Sim, dela viria o Messias, e por meio do Messias, a fé nele, muitos chegariam à salvação, mas também existe esse lado das 12 tribos, das 10 perdidas. Por isso que o Messias diz que veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso ele diz que haverá um só rebanho, um só pastor que os reunir no fim dos tempos. Por isso que ele fala tantas coisas sobre Israel. Nós vamos mostrar aqui alguns textos importantes. Continuando. A aliança eterna que o Altíssimo fez com esse povo não foi quebrada. Ele disse: enquanto durar os céus, a terra, as revoluções do sol, essa promessa não pode ser quebrada. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. E essa pergunta é importante agora. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Ok? Como o Messias restaurará o reino e o povo de Israel. Ezequiel 37, 19 e 22 é ali a profecia, a visão do vale dos ossos secos. Muitos fazem pregações à torta e à direita sobre isso aqui, mas não entendem o cerne da questão aqui. Vamos ler um pouco juntos? Tendo em visão isso que o Criador prometeu a Abraão e falou sobre o povo de Israel no fim dos tempos, ele diz: tu lhes dirás, assim diz Yahweh, eis que eu tomarei a vara de José e a Rossef, que era o filho ali que foi para o Egito, né? Teve 2 filhos, Manassés e Efraim com a egípcia, estava perdido, foi achado depois, que é uma alusão também às tribos perdidas, que esteve na mão de Efraim, e Efraim sempre um código, né? Sempre um símbolo para gentios, aqueles que não fazem parte de Israel, pelo menos visivelmente. E as tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Então, Judá meio que se comporta como sendo única, isolada das demais tribos. Eles falam: foi lá no Monte Sinai que o Criador deu para os judeus a lei. Porque na história do povo judeu aconteceu isso. Quer dizer, eles se isolam totalmente das outras tribos, mas o Criador diz que isso vai parar de ser assim. Ele vai reunir as 2 varas, as 2 casas novamente, as 2 famílias. Judeus e gentios vão ser uma só vara, e as ajuntarei a vara de Judá e a Rudá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Na mão de quem, meus irmãos? Quem é que vai reunir as 2 casas? E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os teus olhos deles. Diz-lhes, pois, assim, diz Yahweh: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Eu vou repetir, meus irmãos, a parte que está em destaque, em amarelinho aí. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Da onde que o Criador vai pegar os filhos de Israel? Do meio dos gentios, de nós brasileiros, nós sul-americanos, nós estrangeiros. Ele vai tomar os filhos de Israel dentre os gentios, e para onde eles foram. Ora, isso aqui diz que é para onde eles foram da terra prometida, lá do Oriente Médio, de Jerusalém. Eles se foram de lá, mas eles serão resgatados, eles serão congregados. Aqui ele diz: e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Então, se o Criador tivesse criado uma nova denominação, uma nova religião, como alguns dizem que Paulo fundou o cristianismo, para que reunir os israelitas perdidos, já que Israel não tem mais nada a ver, que a aliança acabou com esse povo, que a promessa para Abraão
falhou, né, vamos dizer assim, entre aspas, se fosse o caso, mas o Criador não faz coisas incompletas, ele não é um Deus que muda, ele é ontem, hoje, será para sempre, ele não muda. Ezequiel 3, Malaquias 3,6, eu sou o Altíssimo Yahweh, eu não mudo. Então ele diz, e para onde eles forem, os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro, olha, está falando dos últimos tempos para o futuro, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, conforme eu expliquei para vocês, havia o reino do norte, que eram as 10 tribos, que ficaram com Jeroboão, né, na apostasia lá dos bezerrinhos, lá da adoração dos bezerros de ouro, e ficaram ali as 2 tribos em meia em Jerusalém, né, que era o Judá, Benjamim e a meia tribo de Levi, né, com a tribo de Levi ali com eles. 2 tribos em meia. Então, meus queridos, é assim que o Eterno vê o seu povo, a sua congregação. É assim que será no fim dos tempos. Não existe lugar aqui para nenhuma outra denominação protestante nessa profecia. Não há margem para o surgimento ou encaixe do catolicismo aqui. Não faz parte de nenhuma outra vertente ideológica, outro povo, a não ser o povo de Israel. As tribos perdidas com Judá, que estava ali com Benjamim e com Levi. Mas muito bem, queridos, a próxima pergunta exige uma resposta muito importante, né, de nós, e que nós temos que ponderar sobre esse significado. É incrível. Deixa eu ver se aparece aqui a 8ª pergunta. Então, qual é a 8ª pergunta? Que diz o seguinte: quando o Messias restaurará o reino de Israel? Então, já posto que o Eterno tem uma aliança eterna com esse povo, que ele vai reunir esse povo. A pergunta é quando? Então, aqui nós já estamos no chamado Novo Testamento e a pergunta dos discípulos era pertinente a essa esperança que eles acalentavam no coração. Em Atos 1, versos 6 a 8 diz: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Verso 7, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Ruach HaKodesh, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Yahudá e Shomron, né, o Saron, e até os confins da terra. Então, queridos, o que acontece? O Messias não repreendeu os discípulos por perguntarem quando seria restaurado o reino de Israel. Aqui era o momento que ele podia ter dito: olha, não vai ter mais Israel, o reino não será mais restaurado, nós vamos fundar uma nova religião, o cristianismo, vamos pôr um papa para governar essa religião, bispos, cardeais, depois vão vir pastores, reverendos. Mas não foi isso que ele fez, meus irmãos. Ele disse que receberiam o Espírito Santo e que seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, a começar pelos judeus ali, Judéia, aí depois Samaria, né? Shomron. Samaria, que era o quê? Eram pessoas mescladas que ficaram ali no lugar do Reino do Norte, depois da dispersão das tribos. E até os confins da terra, porque o objetivo era o que? Era resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E tantos quantos quisessem fazer parte do grande povo de Israel, como Ruth, a Moabita, quando ela se torna viúva e a sua sogra, né, diz: olha, eu sou velha, você é jovem, vá lá, se case com alguém, eu vou voltar para minha terra, para Jerusalém, para Israel. E ela diz assim: não, não, deixa-me ir contigo. Teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. Então Ruth entendia o que é ser parte do povo do Altíssimo. É ter o Eterno de Israel
mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como seu criador. Ruth entendia que para fazer parte do povo do Eterno, ela tinha que ter o mesmo Criador como o seu Criador. Que ela tinha que se unir a esse povo, e não o contrário. Hoje, quando nós falamos de religião, salvação, as pessoas dizem assim, tem que se unir a nós para ser salvo, tem que fazer parte daqui. Só que não é isso que a Escritura diz. Pelo contrário, nós temos ali o povo perdido de Israel se unindo ao povo de Israel. E não a denominação religiosa nenhuma, ou a ideologia religiosa nenhuma, a teologia do sistema nenhuma. Vocês entendem, meus amados? Eu espero que sim. Agora, vamos aqui para a próxima pergunta. Quando restaurará? 9. Como se daria a renovação da aliança com Israel? Porque o grande problema nas religiões é o seguinte: não, a antiga aliança foi desfeita, agora nós estamos sobre a nova dispensação, já não são israelitas o povo do Eterno, são os cristãos, e acabou o Antigo Testamento, acabou a lei, não tem mais nada disso. Quando nós discutimos as questões, né, dos sacrifícios, da ordem dos levitas, isso fica muito claro em Hebreus que isso não tem mais, né? O dízimo. E, aliás, vamos fazer um estudo sobre isso. Como é que funciona, né, essa questão das recoltas, ofertas e dízimos, etc. Na nova ou renovação da aliança será o termo melhor, queridos. Hebreus 8, ele esclarece isso para nós. Paulo vai falar sobre o fim dos sacrifícios no capítulo 10. Ele explica direitinho o fim do sistema sacerdotal, né? Que o nosso Messias é o sumo sacerdote no céu, ele intercede por nós. Mas ele explica os termos da renovação da aliança. E olha o que ele diz, porque esta é a aliança. Anote aí na Bíblia, Hebreus 8, 10 a 12. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz Yahweh. Porei a minha Torá, porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E lhes serei por Eloá, pai, e eles me serão por povo. Então, quando as pessoas leem um texto como esse, elas pegam esse texto e vão dizer assim, ó, tá vendo? A lei não existe mais. Foi abolida, porque agora ela é escrita no coração e está no entendimento, então não precisa mais guardar nada, não precisa mais seguir nada que está no Antigo Testamento. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que haveria uma ligação mais íntima na renovação da aliança. A lei não ficaria inscrita apenas na pedra, nas tábuas de pedra, nos papiros, nos pergaminhos de pele de cabras e outras coisas. A lei seria colocada dentro do entendimento e no coração dos israelitas. Tanto é que ele diz no verso 11, não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece a Yahweh, conhece o Criador, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Então, nós estamos numa época que todos têm uma cópia de uma Bíblia em casa. Até os católicos têm essa Bíblia aqui em casa, meus irmãos. O grande problema é que o diabo inventou a ideia de que mais de 60% dessa Bíblia é inútil para nós. Ela não serve. Eles dizem, comece a ler de Mateus, comece a ler dos Evangelhos, esqueça a Antiga Aliança, esqueça o Antigo Testamento. Só que o Altíssimo diz que não iria abolir o Antigo Testamento. Ele diz que ia colocar, implantar nos nossos corações. Seus mandamentos estariam escritos no nosso entendimento e nos nossos corações. Vocês entendem, meus irmãos?
Então isso muda totalmente a perspectiva das religiões que foram inventadas por Roma, pelos protestantes e por tantos aventureiros que existem hoje aí afora. E até movimentos do YouTube com seus líderes, seus profetas, seus modismos. Tudo isso, meus irmãos, descarta toda essa parafernália que está, dizendo eu sou legítimo, eu sou verdadeiro. Em suma, meus irmãos, nós temos que se unir ao povo de Israel. É simples. Qual a dificuldade de entender isso? Agora, existem israelitas e israelitas. Nós temos que diferenciar isso aí com cuidado. E eu vou demonstrar para vocês por quê. Que parte do povo de Israel será salvo. Romanos 11, verso 1 a 5 e os versos 26 a 27, eles vão explicar o que para nós, meus irmãos? Que não é todo israelita que será salvo, não é todo judeu que será salvo. Existem condições para também nós fazermos parte do povo correto. E o que vai dizer aqui? Em Romanos 11, verso 1 a 5. Digo, pois, porventura rejeitou Eloá o seu povo, como dizem aí, dizem o sistema religioso. Ah, não, os judeus foram rejeitados, Israel foi rejeitado. Hoje nós temos uma nova aliança com a igreja tal. Igreja X, igreja Y, igreja Z, como eu já fiz parte de uma, que diz ser o novo Israel na terra. Ou o Israel moderno. Olha só. Mas vamos lá. Porventura rejeitou o Altíssimo seu povo? Resposta: de modo nenhum. Porque também eu sou israelita. Isso aqui é Paulo falando. Eu sou israelita. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eloá não rejeitou seu povo que antes conheceu. Então a resposta está clara. O Eterno não rejeitou Israel, nem judeus. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Eliarro, né, Elias, o profeta, como fala Eloá contra Israel, dizendo: Yahua, mataram teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição do favor imerecido. Então, deixa eu explicar para vocês, meus irmãos. Ainda que lá em Israel, esse Israel-Estado que foi formado pelos sionistas, que tem Tel Aviv, capital gay, ainda que lá tenha corrupção, ainda que lá tenham toda sorte de impiedades, o Eterno diz que há um remanescente em Israel. Vocês entendem isso, meus irmãos? E que no meio dos judeus há um remanescente também. E que no meio de toda a corrupção babilônica que está em todo o mundo, onde todo lugar foi contaminado, o Criador terá um povo que não vai dobrar seus joelhos a Baal, mas vai confessar o nome do Criador, Yahuwah, para todo sempre. Amém. E não só isso, queridos. O Israel que será salvo, que crê no Messias, e assim todo Israel que crê no Mashiach, está aqui, está em destaque aqui, no último parágrafo, e assim, a conclusão, todo o Israel que crer no Mashiach será salvo, que crê no nosso Salvador Messias, que veio há 2.000 anos atrás. Como está escrito, de Zion virá o libertador, e desviará de Yaakov, ou Jacó, ou Israel, as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar seus pecados. Então, amados, nós brasileiros fomos criados ou nos pés de estátuas, ou nos pés de líderes religiosos, preceitos humanos, tradições de homens, festas pagãs, falsas doutrinas, deturpações das escrituras, alheios, separados da comunidade de Israel e Judá, totalmente, muitas vezes, ignorantes
dos oráculos, da revelação do Pai. E o Eterno diz que vai trazer um povo do meio dessa idolatria, desse paganismo, e vai unir ao seu remanescente nos últimos tempos. O Criador vai reunir Israel de toda a face da terra. Se você acha que o movimento que nós fazemos aqui no YouTube é um movimento separado ou independente do resto do mundo, você está enganado. Existem algumas centenas de irmãos maravilhosos que têm arduamente trabalhado pela restauração das verdades hebraicas, das nossas raízes hebraicas. Eu conheço vários, inclusive um deles veio a falecer há pouco tempo, Rob Skiba, Jaime Guzmán, no México. Nós temos uma centena de irmãos aí que estão pregando as mesmas coisas que nós temos pregado aqui nesses canais. Nós não estamos sozinhos, irmãos israelitas. Nós estamos voltando para casa, nós somos parte do grande povo de Israel, herdeiros das promessas que foram dadas a Abraão, nosso pai, a Isaac e a Jacó. Nossos irmãos que ao longo das eras têm sido fiéis guardiões da palavra, das escrituras hebraicas, da Torá, da instrução do Eterno, tal como ela foi também explanada pelo nosso Messias quando veio aqui 2000 anos atrás. E não se engane, eles eram chamados de nazarenos, o povo da raiz, das raízes hebraicas, do caminho antigo. Esses nazarenos foram perseguidos por Roma até séculos depois, até os dias de hoje, quando eles estão coletando o DNA de todo mundo para saber se são israelitas. Esses são os alvos no fim dos tempos. Não tenha dúvidas disso. E aqui está, queridos. É uma questão espiritual e também genética. Acredite, as duas coisas. Então, queridos, nós temos aqui algo muito importante para encerrarmos essa odisseia. É muito importante que nós prestemos atenção em cada ponto que o Criador ele colocou para nós. Por causa das dificuldades que eu estou tendo com o PowerPoint aqui, me escapou uma pergunta sexta que é muito importante. Acho que até alguém deve ter prestado atenção aí que realmente faltou algo importante aí. E a sexta, eu não posso terminar sem mostrar esse ponto aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Como podemos fazer parte do povo de Israel? Gálatas 3, 27 a 29 diz: porque todos quantos fostes imergidos no Messias, ou Machia, já vos revestistes do Messias. Nisso, na imersão, quando você é imergido, é o batismo com água, quando você mergulha nas águas, nisto não há judeu, nem gentil, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um no Messias. E se sois do Messias, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se você me perguntar como me torno israelita, o ponto de partida é o Messias, irmãos. Quando nós somos imergidos nas águas, em nome do Messias, e nós vamos fazer um estudo sobre isso, claro, posteriormente, aqui são apenas os fundamentos. Quando você é imergido em nome do Messias, você se torna descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa que o Eterno deu a Abraão. Aquela promessa de Gênesis 12 que nós colocamos nesse estudo aqui. É importante, queridos, que a imersão no Messias não é simplesmente um voto batismal de que você vai ser fiel a alguma denominação religiosa, que você vai seguir esses dogmas, seus líderes. Não. Você está aceitando ser parte do povo de Israel pela fé no Messias, e a partir desse momento você vai seguir o que Israel segue, são os mandamentos. Naquilo que o nosso Salvador, lógico, colocou para nós nos seus ensinamentos. Ele sim é o maior intérprete da Torá. Ele é a Torá viva, ele é a instrução do Pai, o pão que desceu do céu vivo. E na vida dele não há contradição. A aliança eterna do Pai, as promessas que o Pai fez com esse povo.
Bom, queridos, não podemos esquecer desse texto aí, é fundamental para o entendimento desse estudo. E agora sim, qual deve ser a nossa decisão nesta feita, amados irmãos? O que nós concluímos de tudo isso que nós vimos? Cremos que a aliança feita com a casa de Israel permanece inalterada. Queremos fazer parte do povo remanescente nesses últimos dias. Nos comprometemos a amar Israel, seguir o nosso pai Yahweh e permanecer com aqueles que são chamados pelo seu nome. Próximo estudo é o Shema Israel, ouve a Israel, primeiro mandamento, e que se contrapõe à trindade romana, como nós brasileiros somos acostumados a crer e a seguir, tá bom, meus irmãos? Eu me despeço por aqui de vocês, mas temos algumas perguntas aqui importantes, obrigado. A Gemima está na moderação aí, sempre me ajudando aqui nesse trabalho. O Eterno abençoe, né, por esse empenho e a todos que estão nesse propósito conosco de servir o Pai, de amar a verdade, né, de realmente estarmos juntos nesse resgate, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: qual a diferença entre israelitas e egípcios? Bom, queridos, israelitas são filhos de Shem, né? O Sem, um dos 3 filhos de Noé. Egípcios são descendentes de Cão, ok? Aquele filho que foi amaldiçoado e tudo, né? Então há uma diferença aí, embora egípcios também serão abençoados por causa de Abraão. Tanto é que Abraão tomou uma concubina egípcia, né, que era Agar, gerou um filho com ela. Então não exclui muitos dos egípcios das bênçãos do pai. Entendem isso? Segunda pergunta: seria certo fazer um exame genealógico para saber nossa origem? Não façam isso. Não façam. Nesse momento estamos vivendo num cerco em que as autoridades mundiais elas querem saber o DNA das pessoas por isso, para identificar os israelitas. Entende? E eu acredito que só vão restar humanos mesmo, né? Assim, aqueles que são israelitas fiéis, sabe? A maioria vai ser transmutado aí em alguma coisa. Terceira pergunta: Abraão era hebreu ou sumério? Hebreu ou sumério? E é uma boa pergunta, sabe? Porque Abraão estava no meio dos sumérios. Sim. O pai dele estava no meio de idólatras e tal, mas a ascendência dele era hebreia, ok? Ele era descendente de Shem. Aliás, ele era tão temente ao Eterno porque ele aprendeu com o próprio Shem as verdades do Eterno, que era o filho fiel. Era o filho que andava nos caminhos do pai, que nunca se apartou. Shem, né? Então, ele habitava entre os sumérios, né, em Ur dos caldeus, mas ele era hebreu no meio do paganismo. Assim como nós hoje, queridos, estamos no meio das cidades babilônicas aí, né, e o Criador está nos chamando para sair, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Florianópolis, né? Balneário Camboriú. O Criador está nos chamando para sair dessas Babilônias aí. Nós não somos desses antros. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nossa pátria é celeste e ela será estabelecida, né, conforme a promessa do Pai, em Jerusalém. A tribo de Efraim foi substituída pela tribo de José? Pergunta. Sim, quando nós vemos ali a relação das tribos em Apocalipse 7, você vê que a tribo de Efraim não é mencionada. Porque o profeta Oséias ele vai dizer: Efraim se entregou aos ídolos, deixa os a sós. Então o que acontece, queridos? Efraim é tipo assim, é como os gentios que os judeus hoje rotulam, que não tem salvação, estão perdidos, não sei o quê. Só que no meio dos efraimitas existe um povo que vai ser resgatado, que somos nós. Então, nós vamos sair de Efraim e ser readmitidos em José.
né? No Messias, que é também... José foi um símbolo de quê? Do Messias. Eles pensavam que ele era egípcio, ele, por causa dos trajes egípcios que ele usava, mas ele era um hebreu. Assim como hoje as pessoas pensam que o Messias, que chamam de Jesus Cristo, era romano, usava um manto vermelho, cabelinho loiro, comprido, né? Barba curta, né? Traços femininos, não era nada disso, tá? Ele era hebreu, tá? Pergunta número 5. Os que não fizeram parte do povo hebreu não serão salvos? Ah, boa pergunta. Então vamos voltar aqui nos anais da história, né? Na época lá dos hebreus antigos, né? O que a Bíblia vai falar, meus irmãos? Haviam homens dentre os gentios que eram tementes ao Eterno. A viúva de Serepta. O Messias disse que nem Israel teve fé como a viúva de Serepta. Essa mulher vai estar no reino na eternidade. Naamã, capitão assírio, que se converteu, né? Nós temos aí diversos exemplos de homens que, como Ruth, né? Mulheres também, Ruth, se uniu ao povo hebreu. Então, esses que se uniram à fé do Eterno serão salvos também, tá, meus irmãos? Temos mais alguma pergunta aqui. Um gentio, ao atingir a salvação, se torna israelita? Sim. Quando você é batizado no Messias, você não é mais gentio. Você não é mais somente brasileiro, nordestino, sulista. Você é israelita. O Messias é a porta de entrada para isso, né? Por isso que o quê? Que as cartas de Paulo censuravam os que queriam adentrar os conversos por meio da circuncisão da carne. Então, esse que era um problema, e não porque eles se tornavam israelitas. Isso é óbvio que eles se tornavam israelitas. Eles eram admitidos no meio do povo. Tanto é que isso foi discutido no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, para receber esse povo no meio dos nazarenos, no meio dos discípulos hebreus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, Roma bagunçou esse entendimento que Roma diz que é a nova Jerusalém, Roma é o novo Israel. Depois vem os protestantes dizendo que são o povo escolhido, a denominação verdadeira, quando nossas raízes hebraicas nos levam direto a Abraão, nos levam direto ao povo hebreu e a fé que eles possuíam. Isso que é o mais importante, tá bom? Bom, queridos, eu espero que nós tenhamos respondido essas perguntas. Qualquer outra pergunta, nós temos o e-mail verdaderevelada@live.com. Se não, vocês podem trazer aqui em outras oportunidades, assim que nós abramos esse espaço para responder as perguntas, tá bom? Então, queridos, eu vou terminando por aqui. Um forte abraço. Que o Criador abençoe a vida de vocês. E é uma alegria saber que nós somos hebreus, nós somos israelitas, irmãos. Nós somos parte do povo que o Eterno escolheu sobre a terra para revelar sua vontade, revelar seu nome, revelar sua salvação por meio do Messias. Shalom, shalom. Até um próximo estudo.